Isso é o erro de muita indústria, fazer a mesma coisa que o outro já está a fazer. Mas não evolui, é um erro. Olá a todos, bem-vindos a mais uma temporada do Pontos de Salar, a segunda. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com Raquel e Agostinho Santos. Raquel é administradora da Metalúrgica e o pai ocupava essa posição antes. Uma empresa com 125 anos de história, vai na quinta geração, e é a empresa líder mundial também em produtos de panificação e pastelaria. Falo especificamente de formas, quer a nível para uso doméstico, profissional ou industrial, mas o importante aqui é estes 125 anos. E é aqui que eu quero começar, e na quinta geração. Diz-se, de forma popular, que a primeira geração constrói, que a segunda cresce e que a terceira destrói. Qual é que é o vosso segredo? O nosso segredo Para conseguirem aguentar continua a aguentar. durante tanto tempo. Bom, eu acho que tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de analisar as origens e o que elas tiveram de bom e os sacrifícios por que passaram. E quando se analisa isso e se interioriza, a gente entende que há qualquer coisa ali de história que deve ser mantido e deve ser respeitado. Portanto, não devemos pensar que tudo é fácil, tudo é muito difícil e quem começou com muitas dificuldades. E deitar fora aquilo que está construído é triste, é pena. Eu recordo-me sempre que o David Moreira Pinto, que é o bisavô da Raquel, quando mais tarde ia à fábrica, já numa fase em que ela estava mais, já tinha mudado de instalações, e ele chorava, porque via a continuidade. Portanto, isto é respeitável. Quer dizer, que se continue. E a pessoa não pode pensar, eu é que sou bom, eu é que fiz tudo. Não, quem começou fez muita coisa boa. E criou as bases para a qual através da qual a gente consegue evoluir. Isto é que é importante. Eu penso que a gente também começar a meter as pessoas dentro da estrutura cedo tem uma vantagem, é que elas começam a ganhar o gosto. Eu levava a Raquel levava para a fábrica quando ela ainda era pequenina. Portanto, e ela começou a gostar daquilo, ia para as feiras depois, mais tarde já fazíamos feiras em Frankfurt, feiras internacionais, ela ia connosco e, portanto, começou a ganhar gosto por aquilo. Depois, mais tarde, foi tirar o curso de Psicologia, a faculdade entrou em Psicologia, vais tirar um curso para o desemprego, mas está bem. Não é verdade, porque eu também sou de Psicologia. É verdade. E eu sou aluno fundador da Universidade da Faculdade de da Psicologia. da Universidade de Porto. Pois é. Não acabei porque depois tinha a fábrica e não tive tempo. E as filhas? Mas depois eu disse, bem, vais tirar o curso para o desemprego, mas está bem. Mas não, quer dizer, porque a psicologia de facto dá para tudo. A psicologia é um ramo que nos permite relacionar-nos bem com as pessoas e perceber o que o mundo gosta. E, sobretudo, valorizar coisas como a amizade e a educação e o carinho. E a comunicação com as pessoas Comunicação. também é muito importante. E, portanto, isso é extremamente importante. E, portanto, isso resulta sempre. E está-se a ver que resulta. Portanto, agora está na quinta geração e vem aí a sexta, que certamente vai também continuar. Eu disse que tenho uma neta que digo que vai para a NASA, mas se calhar não. Se calhar não, tudo ela vai ser a metalúrgica. O Sr. Agostinho falou aqui que era importante apanhar o gosto, era importante começar cedo. Como é que começaram na metalúrgica? Eu sei que no seu caso até existe uma história interessante. A metalúrgica, portanto, vem de 1896 e o trisavô da Raquel era um picheleiro, fazia regadores, fazia as motolias para o azeite, aqueles azeiteiros antigos em folha de Flandres. Sim, forminhas de estrelar Fazia ovos. as pequeninas formas de pastel, Sim, pastel Pronto, de e nata. foi a partir daí depois começou a fazer então mais formas, mas ainda muito artesanal. Até que depois, em 1940, o filho dele, o David, então começou a ampliar um bocado aquilo e
já chegou a ter 25 trabalhadores e fazia também passadores de legumes, aqueles passadores, espaço-vites. E, portanto, também aí foi um período grande dele, mas depois foi definhando até que depois veio o 25 de Abril, com aqueles problemas todos naquela altura do 25 de Abril de 75, 74. As empresas pequenitas tinham muita dificuldade e ele estava naquela fase já com 70 e tal anos de deixar morrer. Foi quando apareceu então, quando ele um dia tinha lá, em 1975, 77, tinha 5 trabalhadores e estava a fazer um produto artesanal que não dava para viver, estava perfeitamente falido. E então ele tinha aquilo vendido a um indivíduo que ia acabar com as formas para bolos, ia ficar só com os edifícios e ia fazer outro produto. E o David então chamou-me, eu era neto por afinidade, quem é neta dele é a minha mulher. E ele chamou-me e disse: Agostinho, eu vou vender isto. E lá me disse os valores e depois ele vai acabar com tudo e tal, e vão ficar só com as instalações. E eu disse-lhe: olha, ia-lhe dar uma renda miserável ainda por cima. Eu disse: olha, eu tenho imensa pena de acabar com as formas para bolos, porque um produto que a metalúrgica durante anos fez e serviu a pastelaria nacional, a nossa rica pastelaria portuguesa, tem muito da metalúrgica. E eu tenho pena que se acabe, porque o dinheiro não é nada, não é tudo, e há tradições familiares. Isto é uma tradição familiar que não se devia deixar morrer. E, portanto, eu vou-lhe fazer uma sugestão. Eu dou-lhe a mesma coisa que o outro indivíduo lhe dá e compro-lhe isto. E dou-lhe 3 salários mínimos nacionais até a sua morte. E ele ficou assim surpreendido e disse: pronto, eu vou pensar. E depois, no dia seguinte, chamou-me e disse: Agostinho, o negócio está feito. Depois havia o David Moreira Pinto tinha 2 filhas, que uma delas era a minha sogra e a outra era uma outra cujo marido tinha uma fábrica de vestidos de noivas. Aliás, muito boa e trabalhava muito bem. E o David dizia, o bisavô da Raquel dizia: eu tenho 2 genros, um só sabe fazer desenhos, que era o meu sogro, e o outro só sabe vender panómetro, que era o marido da outra filha. E as filhas eram costureiras, não é? Porque mulheres não são para a indústria, atenção. Não. Já vamos chegar a essa pergunta também. E então ele, portanto, ele nunca quis normalmente o genro dele, o outro, não o meu sogro, mas o outro, várias vezes tentou que ele lhe passasse a fábrica, mas ele não acreditava mesmo nele, mas ele tinha razão. E tanto tinha razão que o do vestidos de noiva, que ganhava um dinheirão, naquela altura os vestidos de noivos, vendia-se por 300 contos um vestido de noiva e tinha pano 1000 escudos. Era tudo lucro. Sim. E ele conseguiu falir aquilo, portanto ele tinha razão. O meu sogro também, de facto, só sabia fazer desenhos. Entretanto, como o meu sogro trabalhava na litografia em Inhos, era desenhador e um grande pintor, como ele estava desempregado na altura, eu pensei: bem, agora meto lá o meu sogro, porque eu não queria deixar o trabalho, porque tinha um trabalho agradável e ganhava bem. E então eu disse: vem lá o meu sogro, faz a vigia daquilo enquanto eu não estou, no fim do dia eu venho e a gente vai resolver os problemas. Ele lá ficava, mas ele não tinha mesmo jeito nenhum para aquilo. Quer dizer, a gente combina, por exemplo, eu chegava lá no fim do dia e via que houve coisas que não se foram feitas, que os trabalhadores andaram para ali a fazer o que fazia. E eu combinava qualquer coisa com ele: olha, amanhã eu venho aqui ao fim do dia e vamos ter uma conversa muito séria com alguns indivíduos. Mas ele depois, antes de eu lá chegar, ele já tinha dito tudo, ele já sabia o que é que ia acontecer. Portanto, acabava-me de sabotar o trabalho todo. E depois era muito limitadinho, coitado. Era um bom artista. Era um grande e hoje artista. temos a maior gama mundial de formas para bolos e eles saíram, os desenhos todos, das mãos do meu avô. Naquela altura foi tudo. Era o artista, era a parte dele. Ele só sabia fazer desenhos. Era isso que ele sabia fazer. Que acabou por ter um papel muito importante na evolução da empresa, claro. E
E a Raquel, como é que começou na metalúrgica? Então, pronto, como o meu pai disse, eu fui estando na empresa. Pronto, havia sempre as forminhas lá em casa. Levávamos os bolos, quando fazíamos anos, levávamos bolos para a escola, Fazia um show que era danado. sempre uau, porque são ursos e borboletas e coisas diferentes que os outros meninos não tinham. Portanto, as formas sempre foram bastante presentes na minha vida. E depois, aí por volta aqui, tinha para aí 12 anos e ia trabalhar para a empresa, que iam trabalhar entre aspas, como é óbvio, mas Ia para a nas férias empresa. da escola. Sim. Nas férias da escola, no mês de agosto, por exemplo, ia para a parte administrativa. Adorava atender o telefone. A metalúrgica, boa tarde. Adorava. Pronto, depois A humildade que fazia ela o ainda tem hoje. fazia o Ainda arquivo hoje é das- muito modesta. Pá. Mas então, eu atendia ao telefone, mandava fax, escrevia cartas à máquina, fazia o arquivo das meninas do escritório que já sabiam que a Raquel ia em agosto, então acumulavam as pilhas do arquivo, porque É uma depois eu diversão. fazia aquilo, calculava os packing lists, pronto, fazia assim um trabalhinho administrativo. Depois chegava ao fim do mês e o meu pai pagava-me. Eu lembro perfeitamente o primeiro ano que ele deu-me 50 contos. Eu fiquei na altura, uau, 50 contos, tipo, oh, vamos jantar fora que eu pago, que fixe, ganhei 50 contos. E pronto, e realmente fui tendo estes contactos. Depois tinha 16 anos Uma boa forma de incentivar. mas sem eu me perceber, Pois. sem eu me perceber, ele jogou muito bem. Depois eu tinha 16 anos e na altura a empresa fazia 2 feiras internacionais do produto doméstico, que era sempre na Alemanha. Era a Ambiente e a Tendance. A Ambiente era em fevereiro, ainda hoje se realiza. A Tendance era em agosto. Portanto, eu estava de férias. E durante muitos anos a minha mãe acompanhava o meu pai nas feiras internacionais. A minha mãe, que nunca trabalhou na empresa, porque é professora de inglês, hoje já reformada, era professora de inglês, mas acompanhava o meu pai nas feiras internacionais e secretariou o meu pai Ajudou. durante muito tempo. Durante muito tempo sem estar oficialmente ligada à empresa. Portanto, eles os dois iam para as feiras. E então há um ano em que me levam com ele numa das feiras de agosto. Bom, eu achei um piadão aquilo. Eu ali, 16 aninhos, novinha, e eu, oh, these are baking molds, we have it in tin plate and in non-stick. Achei um piadão aquilo e conheci na altura clientes que ainda hoje são clientes e que me conhecem desde há muito tempo. Pronto, entretanto, depois fui para a faculdade, estudei o que quis, que foi Psicologia, gostei muito do meu curso. Estava nos últimos anos e teria especialização em Psicologia do Trabalho e das Organizações, mas estava na minha vidinha da Psicologia, não é? E há uma noite em que o meu pai vem ter comigo ao meu quarto e diz, oh filhota, eu modos que, sabes, estava a pensar se tu gostarias de ir trabalhar para a fábrica. E eu, para a fábrica? Eu, nunca me passou pela cabeça. E ele disse, se não fores tu, eu não estou a ver quem mais vai ser, as tuas irmãs não têm grande relação com a empresa, tu ainda por cima falas inglês, podias pegar na área comercial, e eu, pronto, fui assim um bocadinho apanhada de surpresa. Isto com que idade? Estava a acabar a faculdade, portanto tinha 23 aninhos. Sim. Sim. Muito cedo então, já a pensar como é que haveria de fazer Sim. a sessão. Sim. Portanto, queres ou não queres? E eu, bom, lá pensei um bocadinho e lá pensei que entrar num futuro incerto em psicologia, não é? Ou agarrar aquilo que era meu, não é? Meu e das minhas irmãs, claro. Porque não tentar? E então tentei. E na altura coincidiu que a pessoa que estava com a exploração do mercado internacional ia sair da empresa, e eu comecei exatamente pela área comercial. Com
zero conhecimento da área comercial, só o instinto e aquilo que eu tinha aprendido quando era mais novinha e fui às feiras. E o inglês também é muito importante. E o inglês, sim. Muito importante. Sim. Pronto, e a facilidade de comunicação, como já devem ter reparado. E, sim, e era por aqui que íamos fazer a próxima pergunta. Quais são as principais diferenças entre os dois? Entre nós os dois? Sim. Bem, vou começar a ser giríssima. Modesta, muito modesta. Olha, está a ver? Eu não vos disse que ela era extremamente modesta. Humilde. Bom, divertida. Diferenças. O meu pai é muito mais técnico. Eu muito mais pessoas, gestão de pessoas. E pensam que isso se reflete muito na gestão da empresa? Ou seja, Não, é produtivo. É complementar. é complementar. A forma de fazer moldes. Ou seja, falámos desde há 125 anos, que era uma pessoa... Não, era tudo artesanal. Sim. E depois eu cheguei lá e havia que dar a volta àquilo tudo. Como é que isso aconteceu? Era muito simples, não havia dinheiro. Primeira coisa, não havia dinheiro. Realmente eu tinha muito boa intuição técnica e fui um dia a uma feira e vi lá uma prensa daquelas prensas de garagem, mas era uma prensa hidráulica com características muito interessantes, tinha 100 toneladas de força e eu pensei assim, bem, eu com esta prensa faço formas estampadas, porque para comprar uma prensa naquela altura eu precisava de 5.000 contos, 5.000 contos naquela altura era muito dinheiro. E eu não tinha nenhum, portanto, tinha que comprar aquela prensa que me custou 500 contos. E então agarrei, transformei-a, depois meti-lhe numa almofada e transformei-lhe numa prensa de estampagens. Foi a primeira prensa que nos deu o ser. Ainda tem a prensa? Ainda temos, ainda há coisas que só aquela prensa é que faz. Sim. Há produtos em alumínio que só naquela prensa que eles conseguem fazer, porque ela tem umas certas características que lhe permitem ainda fazer certas coisas. E depois... Aquilo era tudo feito em folha de Flandres e a folha de Flandres, para se fazer peças estampadas, não tinha espessura suficiente, eram espessuras muito baixas. E eu precisava de estampar para fazer bonecos, para fazer formas originais, porque fazer o que toda a gente faz não valia a pena. A gente, quando faz uma coisa... Quando a gente faz uma criação de uma coisa, ou cria de novo, ou inova com qualidade. Porque se fazer o que o outro faz não vale a pena. Isso é o erro de muita indústria, fazer a mesma coisa que o outro já está a fazer. Mas não evolui, é um erro. Vai acabar por morrer. E isso foi logo o que eu fiz na altura, foi tentar alterar o sistema produtivo. E logo pensei que as instalações que eu tinha, que eram pequeninas, eram 200 metros quadrados, e que aquilo não dava para nada. E eu, na altura, já pensava, eu vou ter que sair daqui mais dia, menos dia, e comecei logo a comprar máquinas. Eu sempre os investimentos, sempre os fiz, vendo na hora exata em que eles eram necessários, porque havia gente que fazia investimentos muito grandes sem os maturarem, e depois acabava por fechar antes de eles serem úteis. E isso é um erro grave. De modo que naquela fase foi tudo muito difícil. Depois eu comecei a sonhar então com fazer as formas estampadas, mas para fazer as formas estampadas eu tinha que fazer em ferro normal por causa da espessura. E não me servia a folha de Flandres. Ferro normal não dava para bolos, tinha que ser revestida. E nós tínhamos lá, fabricávamos os passabitos e tínhamos lá um tanquezinho pequenino que fazia a estanhação, metia-lhe estanho, que era a folha de Flandres. E então eu comecei a estampar e a estanhar lá as peças. E resultou um produto de altíssima qualidade, porque tinha a qualidade da prata. Parecia aqueles produtos de casquinha. E o aspecto Ficava também. muito, um aspecto brilhantíssimo. Aliás, recordo-me de ter feito uma feira nos Estados Unidos, em Chicago, e mandei umas peças na mala, porque era amostras, e roubaram umas ficaram malas prontas porque à última pensavam hora. que era prata. Roubaram as malas, nunca mais apareceram. Nunca mais apareceram. Pensavam que era prata e roubaram umas malas. Foi ótimo, tiveram que comprar roupas novas. E que problema, não é? E então, quer E também dizer... tiveste o outro,
Já não me lembro de que país da África que era, que queria comprar as esse- formas esse para eras- vender por Eras da prato. Nigéria, que quer comprar as tuas pratas. Só porque não posso vender as minhas pratas. Mas eu vou vender, mas eu posso Mas eu comprar e vou- vou vender como se fosse prato. Não podes fazer isso. Mas então, depois resultou um produto de altíssima qualidade. E eu recordo que os estrangeiros, quando eu cheguei com aquilo a Frankfurt, eles diziam: isto é ouro, isto é ouro. Entretanto, depois eu, claro, alterei a linha para produções interessantes. A gente começou a ter uma quantidade de formas para bolos muito grande, com uma variedade imensa de animais, Tipo plantas. 50 a 60 modelos novos por ano. Era uma loucura mesmo. E, portanto, por outro lado, nós tínhamos também uma relação de afetividade muito grande com os nossos clientes. Eu recordo-me, inicialmente, os tempos iniciais foram muito difíceis, e tínhamos um cliente nos Estados Unidos, que era William Sonoma, que era um colosso. Ainda Ele existe. tinha em Memphis, ainda existe, tinha em Memphis 50 mil metros de área coberta só para os 300 mil metros de área coberta só para os caminhões deles, e para servir os caminhões deles e as lojas deles. E eu recordo-me que eles vinham cá a Portugal e nunca almoçavam, os donos da empresa, o Sr. William, nunca almoçava com cliente nenhum, com fornecedor nenhum. E eu todos os anos lhes convidava para ir almoçar. E até com um ano eles disseram assim: bom, este ano a gente não vai almoçar, mas compras umas coisinhas lá para os escritórios, uns petiscozinhos, a gente come lá. E assim foi. Nós temos coisitas destas de Os rissóizinhos, Rissóizinhos, umas croquetes, coisinhas, adoraram é aquilo. loucura. No ano seguinte ele disse: "Oh, este ano então vamos almoçar fora." Depois lá fomos então almoçar fora e tal, e a partir daí almoçavam sempre connosco. E recordo-me que depois, a determinada altura, o dinheiro era pouco, e então eu quando trabalhava em seguros, tinha um carro, um Audi 100 5D, um carrão enorme, e depois vendi-o e comprei um carrinho mais humilde, porque precisava do dinheiro. E os clientes vinham cá e a Sr. William Sonoma começou-me a convidar para ir a São Francisco. Veja, São Francisco, eles eram chegados em São Francisco, o armazém dele era em Memphis, mas a sede deles era São Francisco. E eu disse: não que eu não tenho tempo, eu não tinha. Mas ele percebeu, ele era inteligente, ele percebeu que eu não tinha tempo. Não, mas tens que vir. E então lá não abdicou de que eu fosse. Eu disse: bem, se ele manda eu ir, eu tenho que ir mesmo. E então acabei realmente por vender o carro e fui a São Francisco, fui lá, fui visitá-los. Quando chegamos a Memphis tinha o carrão no aeroporto com a limusine, com tudo pago, com o hotel e tudo pago. Ele isto não me levou. Depois levamos para São Francisco e ele levou-me à casa dele, deu-me lá um lanche à casa dele. Tinha uma casa lindíssima sobre a Baía de São Francisco. Portanto, mas tínhamos assim a relação muito afetiva com os nossos clientes, que é muito importante. Então, Agora, eu depois tinha um problema muito grande, porque quando os clientes são muito sensíveis, normalmente na Europa, são muito sensíveis ao carrão que a gente usa, ao carro que se anda ali com o carro mexerucas. E então, eu recordo que eu dizia sempre aos clientes, quando ia buscá-los do aeroporto: bem, o meu carro teve um acidente, tenho que ir com o carro da mulher. Mas o pior, nos anos seguintes, é que começou a complicar. começava a ver o carro Não muitas podia haver vezes. acidentes todos os anos. Como olhava o acidente sempre na data em que eles vinham. São pequenas histórias que realmente... Vão fazendo a história da empresa também. Sim. E então, este percurso de industrialização, não é? Começa com uma prensa. Depois começou com essa prensa. Depois eu comecei a comprar então prensa já mais a sério. A gente com aquela foi ganhando para as outras. E, portanto, como tínhamos um produto muito original, único a nível mundial, a gente, quando chegou às feiras internacionais, eu trazia sempre um monte de encomendas da feira. E eu tive sempre a ideia, um bocado como o João Carlos, de que eu tenho que ter máquinas para que, quando o meu cliente me pede, eu consiga fornecer no tempo mais curto possível. Porque se eu não fornecer, outro vai fornecer. Claro.
E então eu comecei logo a comprar máquinas, de modo a ter capacidade de resposta muito maior do que a que eu necessitava. Então, este período deve ser ali nos anos 80, anos 90, É nos anos 80. que é onde entra também um pouco a relação com o Motofil. É. Foi na altura que eu depois também comprei 2 de robôs de pintura. Sim, E um de soldador. Ou seja, e um comercial... Era o Alberto Sr. Vieira. Sr. Vieira. E agora que estamos aqui na história, eu sei que existe uma história muito especial na vossa origem, que é com o fundador, que esteve a trabalhar sem alvará até 1911. Ora bem, ele era maluco. Não, tem que se dizer a verdade. Ele era um republicano maluco. Revolucionário. Foi guarda-costas do Afonso Costa, era assim muito malucado. Mas ele lá tinha as suas ideias revolucionárias, de modo que ele começou em 1896, mas só em 2011 é que conseguiu o alvará. Não. 2011 não. O senhor onde ele já estava em 2011. Em 1911. Portanto, ele trabalha clandestino e a monarquia cai a 5 de outubro de 1910 e 6 meses depois, a data é 24 de abril de 1911. Era político, como são todos políticos. 6 meses depois já tem. Sim. Era político. Ele consegue o alvará e o alvará está lá na empresa. É muito giro, tem os selos de origem. E é nos impressos na monarquia, então diz por Sua Majestade El Rei que Deus guarde. E está arriscado. E o meu pai disse, bom, aparentemente Deus não guardou, não é? E aparece depois a oficina de folha de Flandres, depois todos os anos ele ia lá e colava um selo novo para fazer a renovação da licença. Deve ser É o primeiro documento oficial que temos da empresa, porque antes disso não temos nada. E celebramos o 24 de Abril como o nosso dia de aniversário. Os tempos mudaram muito. Os tempos mudaram muito, porque depois começou, portanto, a gente cresceu imenso em termos de fornos para bolos, nós tornámos-nos uma fábrica enorme em termos de fornos para bolos. Aliás, as instalações que temos hoje, que são imensamente grandes para uma fábrica de fornos para bolos. E depois, quando veio depois em 1990, quando começou a falar-se na globalização, eu disse logo, bom, a metalúrgica tem os dias contados, porque fornos para bolos, estampadas, originais, os chineses vai copiar isto ao preço da chuva. E nós dentro de pouco tempo não vamos ter trabalho. E na altura, eu recordo, nós fazíamos as feiras em Frankfurt e estavam lá muitos portugueses que hoje já estão falidos. E recordo-me perfeitamente que alertámos imenso o governo para o problema, mas também não dependia do nosso governo, porque a globalização feita sem regra nenhuma, como foi o caso, não houve regra nenhuma, mas quer dizer, produzir onde produzir mais barato é que conta, não importa se são respeitados os direitos humanos, se é respeitado o ambiente. O ambiente é caríssimo, vocês aqui também sabem como é. E, portanto, os direitos humanos, a segurança social, ter seguro, ter tudo direitinho, custa muito dinheiro. E a Europa nem o Ocidente não se precaveu contra estas coisas. Então os produtos começaram a chegar do Oriente aqui à Europa mais baratos que o custo da nossa matéria-prima. Por isso é que os americanos agora começaram, no passado, há 2 anos, começaram a abrir os olhos, começaram a ver. Só que já é tarde, os chineses já têm tudo na mão. Neste momento já não é possível fazer nada. E toda a Europa também cometeu um erro grave, porque foi ela que ensinou os chineses a fazer e não se precaveu contra a concorrência desleal. E a metalúrgica, como é que sobreviveu esse Foi fácil. Fácil não foi. Fácil. Fácil não foi. Comecei cada voltas ao miolo e disse, bem, a gente tem que virar o bico ao prego a isto, temos que passar para outra atividade. Não abandonar as formas, mas complementar com outra coisa. Então eu comecei a pensar para passar em vez de produzir para o doméstico, produzir para a indústria. São formas diferentes. Formas para pão, formas para Pão de hambúrguer. Para hambúrgueres, para doces, para tudo. Só que são construídas em placas, são coisas diferentes e muito específicas para a indústria.
E então, nessa mudança de uma coisa para a outra, eu tive a felicidade de conseguir entrar num grande fabricante italiano, que é muito difícil entrar em Itália, que eles são muito exigentes. E consegui entrar num grande fabricante italiano e dali as portas começaram-se depois a abrir Para outros. para todo o mundo. Mais uma vez, a chave foi a relação com os clientes. Foi. Raquel, agora vou fazer uma pergunta difícil. Ui. Como é que é ser mulher e administradora no setor metalúrgico? Tradicionalmente tão marcadamente masculino. Tão masculino. Isso sobre o masculino ou o feminino, atenção que as mulheres são muito melhores que os homens nas fábricas. Eu só vou dizer masculino porque normalmente neste setor há mais homens. Só havia homens. Eu recordo-me que tive inicialmente dificuldade porque os responsáveis na fábrica não queriam as mulheres. Nós na empresa, desde que estamos nas instalações atuais, que estamos lá desde 95, passamos a ter um balneário feminino, começamos a incorporar mulheres também na área produtiva. Na área administrativa há desde sempre, não é? Atualmente são 45% mulheres e temos mulheres em todas as... 45%. 45% mulheres, sim. Pronto, para mim foi desafiante. Sim, menina, 23 aninhos, muito novinha, ou assim com uma carinha muito laroquinha. Muito vaidosa. E gente que me conhecia assim, de pirralha. Uma vez numa festa de Natal, há um colaborador nosso que eu estou sentada a conversar um bocadinho com ele e ela assim: eu lembro da doutora pequenina a correr pelos corredores. Opa, a doutora pequenina, isto foi muito doce. É bom. Sim. Esse calor na empresa também é muito importante. Claro que sim. Pronto, acho que levei um bocado no início com aquele estigma do filha do patrão. Que às vezes nem percebiam muito bem o que é que eu era a filha do patrão. Mas eu tenho realmente facilidade em lidar com as pessoas. E depois não sou nariz empinado nem empertigada. Sou muito brincalhona, sim, mas sou muito humilde. E, portanto, com muita calma, fui aprendendo, fui fazendo e fui mostrando competência. E acho que pela demonstração de competência depois foi fácil o reconhecimento e a aceitação. O background em psicologia ajudou? Eu acho que sim. Eu durante muito tempo achei que vinha da minha maneira de ser. Eu acho que é 90% da própria pessoa da escola. Pois, eu não, É mais, não sei se será 90%. A verdade é que muitos empresários, a maior dificuldade que têm é na gestão das pessoas. Para mim é das partes que é mais fácil fazer. É mais natural, sim. Sim, sai-me mais naturalmente. Eu trabalhei muitas questões da comunicação, a partilha da informação, o envolvimento dos colaboradores, às vezes nos projetos, depois toda a comunicação da empresa, da imagem da empresa. Pronto, e acho que mas isto também o ajuda relacionamento muito. humano com eles. Sim. Atenção que a nossa relação com os funcionários foi sempre muito afetiva. Eu, nos primeiros tempos, quando cheguei à metalúrgica, fazia um jantar todos os meses com eles. E ia para o restaurante e escolhia o que queriam. Até o dia em que eles começaram a pedir marisco. E aí eu disse, pronto, acabou os jantares, senão não há empresa. Não. Mas depois sempre fizemos a eventualidade, todos os anos a gente fazia várias festividades durante o ano, a matança de porco, as castanhas, aqueles pequenos os magostos. Fazíamos sempre uma série de festividades com eles. Sim, eu estou a reparar que existe aqui uma dimensão afetiva muito forte. Humana muito grande. Muito humana. E eu queria falar nisso na perspectiva do workability. Ok. Não sei se a Raquel quer usar um ou dois minutos para explicar o que é workability. Ok. Então, o Workability é um projeto que eu tenho que surge dentro da esfera pessoal, não propriamente da metalúrgica. Pronto. Quis o destino que eu tivesse gêmeas, lindas e maravilhosas, que têm autismo.
e que desde muito pequeninas foram diagnosticadas e que felizmente eu tenho a capacidade de lhes proporcionar muito apoio e de lhes dar todas as condições para que elas possam estar bem. Ao ponto de, se hoje em dia alguém contacta com as minhas filhas, à partida nem sequer vai perceber à cabeça que há ali alguma questão. Isto porque o autismo é uma perturbação que afeta as competências da socialização e da comunicação. Portanto, não se vê. E o que acontece é que as pessoas que têm autismo e que têm um grau leve, porque há vários graus, e o espectro é muito grande e as dificuldades são em vários níveis, mas pessoas que têm um grau muito leve, que são muito funcionais, não é possível perceber à partida as grandes dificuldades e as lutas internas que às vezes aquela pessoa está ali a ter para conseguir estar ali. E então, o Workability surge uma vez numa conversa de café. Eu estava a tomar um café com a psicóloga da minha Catarina, que é a Cristina Nunes, minha colega da faculdade, andava um ano à minha frente na Faculdade de Psicologia, nem eu fazia ideia que os meus caminhos se iam cruzar com a Cristina neste papel, depois anos mais tarde. Íamos ter reunião na escola por causa da Catarina e a Cristina, ao entrarmos no café, foi falar com uma senhora e esteve 2 minutos a falar com aquela senhora. Chega à minha beira e disse: ai, desculpa, olha, já não estava com esta senhora há tanto tempo, ela é mãe do primeiro menino com autismo que eu acompanhei quando eu saí da faculdade e fui estagiar. Eu, ai, que giro e tal. E ela, pá, que hoje é um jovem, tem 21 anos, não consegue entrar no mercado de trabalho. E eu, não consegue entrar no mercado de trabalho porquê? Ela, sabes como é? Pá, o autismo, quer dizer, eles não olham nos olhos, eles têm delays às vezes na resposta, eles chegam a uma entrevista de emprego, não conseguem sequer passar da entrevista de emprego, porque há ali... Se a pessoa que está a entrevistar-se não souber o que é que se está ali a passar, acha a pessoa estranha, esquisita, distante e não consegue estabelecer ali uma empatia com a pessoa. Portanto, são pessoas que depois, apesar de terem muitas capacidades, até porque a competência cognitiva não está posta em causa, têm alguma dificuldade nestes contactos sociais, que para nós é muito fácil. É muito fácil chegar a um sítio, olhar para a pessoa, cumprimentar e olhar nos olhos. Pois para eles é difícil, porque é demasiado estímulo a entrar ao mesmo tempo. Portanto, eles não conseguem fazer isto. Eu não consegui fazer isto, depois têm logo ali barreiras muito grandes ao emprego. E a Cristina diz-me isto e cai-me a ficha. E eu disse assim, fogo, nunca me passou pela cabeça que as minhas filhas alguma vez pudessem vir a ter problemas de empregabilidade. Lá que provavelmente nem vão, né? Nem iam ter, porque temos a empresa, conheço muita gente, muitos empresários e, portanto, com alguma facilidade a coisa seria resolvida. E eu, mas então e os outros? Então e os outros? Vamos lá pensar nos outros. É como as questões das terapias. As terapias são caríssimas e eu faço donativos, a empresa faz donativos, muitos donativos para ajudar, porque realmente quando o autismo bate à porta das famílias é preciso ter ali muita capacidade económica para responder, porque o Estado não responde. Portanto, ok, o problema das minhas filhas ficará solucionado, mas então e os outros? E a Cristina diz-me, pois, sabes, já pensei que até tenho um plano feito sobre como é que se poderia fazer enquadramento destes miúdos nas empresas e isso. Pá, mas não consigo chegar às empresas. E eu, oi, quantas empresas é que tu queres? E ela, tu consegues-me chegar às empresas? E eu disse, ora bem, eu sou empresária, conheço vários empresários, não me acredito que o problema sejam os empresários têm as empresas, não é só para ganhar dinheiro, apesar da comunicação social às vezes dizer isso, não é? Nós olhamos muito para a comunidade, há também muito cuidado às vezes com os colaboradores, com as integrações, portanto eu não me acredito que sejam os empresários que estejam a fazer essas barreiras. Sim, acho que consigo fazer chegar aos empresários e através daí nós começamos a ver se conseguimos estruturar integrações. E, entretanto, eu participo numa rede, que é a Rede Mulher Líder, do IAPMEI. O IAPMEI fez uma coisa muito interessante, que foi buscar às PMEs Líder e PMEs Excelência, portanto, empresas de alto desempenho, mulheres em cargos de topo, de gestão, mas em funções executivas, não é só de papel. E criou uma rede.
Esta rede, nós encontramos-nos mais ou menos uma vez por mês, normalmente numa das nossas empresas, visitamos a empresa e depois debatemos um tema que a anfitriã propõe. Que pode ser um tema relacionado com nós como empresárias, ou como mães, ou como mulheres, ou como filhas, ou como o que for. E tem sido uma rede de partilha espetacular, porque temos empresárias desde miudinhas, novinhas, ou com startups, coisas que estão a começar, até senhoras que já com muitos anos e que já estão-se a reformar, e pessoas que estão no meio, portanto, realidades muito diferentes, e tem sido uma partilha espetacular. Então, depois da conversa com a Cristina Nunes, eu estou numa sessão da Rede Mulher Líder, na altura na Carfi, na Maria Grande, e iniciei eu a sessão, isto combinada com a anfitriã. Partilhei o que é que a situação, nem todas ainda sabiam a situação das minhas filhas, eu partilhei assim rapidamente e perguntei se havia ali gente que estivesse disposta a receber pessoas. E comecei a ter abanás de cabeça, sim. Final. E na altura a Rita Seabra, do IAPMEI, que é a responsável pela rede, perguntou, mas então assim já assim a queima-roupa, quem é que se compromete? Bem, eu tenho 30 braços no ar, portanto 30 empresas já com portas abertas para receber. Portanto, neste momento o que é que estamos a fazer? Nós vamos recebendo os casos, temos que conhecer as pessoas em questão e perceber o perfil delas e as competências e aquilo que eles estarão mais aptos a fazer. E depois temos visitado empresas para tentar perceber que postos de trabalho é que podem ser criados, porque é muito engraçado. Normalmente a primeira reação é: eu não tenho aqui nada que seja assim muito rotineiro e que vai funcionar. E depois começam a andar pela produção e começam a ver pormenores. Olha isto, podia fazer isto aqui, olha, podia fazer isto ali. Portanto, realmente é possível, é possível. Isto porque a ideia do workability é criar postos de trabalho, não é fazer caridade, não é arranjar um entretenimento para as pessoas, é que os jovens possam efetivamente fazer uma função que seja produtiva para a empresa. Então já é algo que está no ADN da empresa. Tá. Falando do ADN da empresa, há aqui uma coisa que me passou e eu peço imensa desculpa de ter falado mais cedo, que é... Já não pode. Agora já não posso. Que é no cake, no party. No que é que não parte? Estávamos a fazer a história da... Então, mas há festas sem bolo. Não há festas Não sem há. Não bolo. há mesmo, Não mas é que há. não há, pá, não Não vale a há. pena. Agora, como é que se lembraram deste cenário que me saltou logo a atenção quando comecei a fazer aquilo? Estávamos a fazer a história da empresa e digo assim, olha, a importância dos bolos, vamos cá ver. Estava eu a falar nisto e digo à Ana Maria, olha, não há festa sem bolo, diz ela, traduz ela logo, no cake, no party. Ana Maria é minha mãe. Diz, olha, perfeito, Ficou. ficou. E é algo que efetivamente é comum a todo mundo. Ou seja, É, não entrando em detalhes de concorrência, que concorrência não de outras empresas que poderão ter roubado o slogan. e fiquei um bocado triste ao ver que a Martini. Martini. copiou o... Era, no Martini e no Party. Mas eu Martini acho que no não Party. colou, porque entretanto nunca mais se ouviu. É, Não, o que é que soa melhor. Não. E é mais realista. No que no Porto é mais realista. É, e efetivamente é algo transversal ao mundo todo. O Martini, se calhar, é só um bocado mais para as festas, mas é transversal ao mundo todo. E sei que 90% da vossa faturação é internacional, ou seja, é 97%. 97%. Mas já há muitos anos. E isto foi algo que foi pensado assim, ou seja, como estratégia de negócio, foi a Ora primeira bem, para acontecer. Eu, quando cheguei lá, a gente tinha um mercado, era insignificante. E depois apareceu o governo do Cavaco tinha começado o primeiro governo dele e ele tinha feito um acordo qualquer com os americanos sobre a compra de aviões para os militares ou qualquer coisa e obrigou-os a eles a arranjarem trabalho em Portugal para pagar, digamos, para a balança comercial e equilibrar. E então começou a aparecer naquela revista Exportar do ICEP, na altura era o ICEP,
Instituto de Comércio Externo, e eles publicaram aquilo em uma revista que saía nos Estados Unidos, e os americanos começaram a vir cá através dessa informação. E vocês sentem que hoje em dia é difícil para as empresas internacionalizarem? Ou é algo do passado, esta dificuldade? Eu acho que não é difícil, é preciso ter iniciativa e lançar as mãos à obra. No vosso caso específico, quais são as grandes dificuldades que têm a lidar com mercados externos, em geral? Não há dificuldade nenhuma, é a coisa mais fácil que há. Eles vêm por natureza depois, quer dizer, a gente depois como tinha um bom produto e boa qualidade e uma relação humana muito boa, os clientes depois jorram por natureza. Para encerrar aqui o ponto solar... Mas atenção, as feiras são muito importantes. São. As feiras são vitais. Agora menos do que antigamente. Antigamente era muito mais. Mas são importantes puramente pelo marketing ou por causa da dimensão humana? Ou seja, estar lá próximo... As duas coisas. Se tivesse que escolher, qual é que pesaria mais? Eu acho que a dimensão humana é superior ao resto, porque essa é que permite a longevidade. O retorno. Longevidade, porque As 5 gerações. Porque as pessoas depois... O comércio faz-se muito pela relação humana. Vocês vão de reparar que numa empresa, quando falha aquele indivíduo que foi o comercial, depois há ali uma saudade dos clientes tremenda. Isso nota-se em todos os ramos da atividade. Olha, já não é a mesma coisa. As pessoas dizem, já não é a mesma coisa. E muitas vezes o produto é o mesmo. É o mesmo, Sim. muitas vezes. Mas já não é a mesma coisa. A relação humana acabou. O comércio tem muito a ver com a relação humana. A afetividade é vital em tudo. Isso, acho que já me acabaram de dar a resposta que eu ia perguntar. Se tivessem que dar um conselho a um jovem empresário, um jovem gestor, neste momento, para se preparar para o futuro, qual é que seria? Mas dando um jovem, dir-lhe que ele não deve ser ambicioso, ou melhor, ambicioso, mas no sentido de querer muito para si rapidamente. Tem que ter humildade para saber ganhar pouco. É importantíssimo saber ganhar pouco. E, sobretudo manter um relacionamento muito humano, muito eficaz e se fizer qualquer coisa, que inove, que não copie só. Se copiar, que faça qualquer coisa de superior. Copiar igual não vale a pena. Raquel. Bom, eu tenho 2 frases espetaculares que o meu pai me diz e que eu estou sempre a dizer. Primeiro é, uma coisa é o dinheiro da empresa, outra coisa é o teu dinheiro. Ok? Muito importante. E outra é, não é importante ganhar muito, é importante ganhar sempre. Portanto, tu vais manter sempre um preço justo, tu vais ser leal ao teu cliente, porque se tu quiseres ganhar muito no dia em que o teu cliente perceber que tu o estás a roubar, tu vais perder um cliente. E tu não queres clientes, tu queres amigos. Não podia pedir uma melhor nota para encerrar isto. Muito obrigado por terem cá estado. Obrigado por esta conversa. Obrigado por terem visitado a nossa casa aqui na Motofil. Para nós foi um gosto. Aliás, é uma promessa de há 30 anos, cumprida hoje. Eu prometi tantas vezes ao Alberto Vieira que cá vinha. 30 eu vinha. E cá está. Cumpriu. Amigos. Por nós é tudo. Subscrevam as nossas redes sociais. Visitem o nosso novo site, pontospersolar.com, e até ao próximo episódio.